Gente, nós estamos de volta com o programa Bastidores do Poder. Agora são 10h36 e neste bloco nós vamos conversar com o Carlos Orfei. Meu Deus, me deu um branco aqui. Presidente do PT. Isso. Carlos, bom dia. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Você sabe que, Carlos, eu te confundi com o Leandro, desculpa, viu? Bom dia, Rose, bom dia a todas que nos ouvem. Um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, nós pedimos para você vir para o programa para a gente conversar um pouquinho sobre essa invasão da sede do PT. Hoje, na última quarta-feira à noite, já são 2 invasões num período curto, né? Desde o início do ano. Desde o início do ano. Vocês avaliam que isso pode não ser apenas um ataque comum e que poderia ser algo contra o próprio partido? Bom dia, Zezé, também. Eu não estou conseguindo vê-las e eu não sabia que a Zezé também estava aqui presente. Bom dia. Bom dia. Essa é uma excelente pergunta, Rose. Porque, assim, o que a gente estranha muito nesse caso é o período de tempo onde uma coisa e outra aconteceu, né? Em menos de um mês, você tem uma segunda invasão com características muito parecidas. A primeira, não houve arrombamento de porta, então é provável que tenham acessado a sede pelo telhado, alguma coisa assim. E a segunda, a porta da frente foi estourada, e dentro do diretório as coisas elas foram destruídas assim com muito ódio, com muito furor, né, de quem estava ali, e provavelmente não foi uma pessoa só, porque uma pessoa não conseguiria fazer tudo aquilo que foi feito. Então nós não podemos afirmar, claro, a polícia ela está investigando, a polícia científica fez uma perícia no local, coletando provas, coletando impressões digitais. Estamos acessando as câmeras de segurança do entorno para poder entender o que aconteceu, mas a gente desconfia muito de um crime com motivação política, né? Porque apesar de qualquer coisa, mesmo que seja uma motivação para furtar alguma coisa, que seja, ou para procurar algo, o simples fato disso acontecer na sede de um partido político já é um atentado à democracia por si só, né? Agora, vocês têm recebido ameaças em relação por conta das eleições? Nós temos aí um quadro que está estabelecido, Bolsonaro e Lula, e esse quadro estabelecido eu estou falando por conta das pesquisas de opinião. Então você tem o Lula ranqueando, né, as pesquisas de intenção de voto, logo em seguida o Bolsonaro. E a tendência é que essa rivalidade ela se intensifique esse ano por conta das eleições. Líderes do PT têm sentido esse tipo de, têm sido ameaçados ou têm sentido essa reação assim mais hostilizada por parte de pessoas que não concordam com o PT? Sim, Rose, isso tem acontecido e tem acontecido bastante, de forma até corriqueira. E eu acho que o advento das redes sociais, ele ajudou muito a tirar essas pessoas do armário, vamos dizer assim, né? Até pouco tempo, os fascistas, os racistas, os homofóbicos, eles tinham, parece que, vergonha de se expor, né? E de um tempo para cá, parece que, pelo fato das pessoas estarem atrás de um dispositivo, atrás de uma câmera, ela tem muito mais coragem e facilidade para poder ameaçar, para poder fazer ataques. Há pouco tempo, por exemplo, nós tivemos uma pichação no muro da frente da nossa sede que dizia morte à escória petista. E pelas redes a gente recebe muita coisa, até pelo WhatsApp, coisas anônimas, pela página do PT, pelas páginas dos nossos parlamentares. Isso é bastante corriqueiro, né? Isso acontece com bastante frequência. E a gente atribui isso, além dessa questão do advento das redes sociais aí, a facilidade com que essas pessoas se identificam com o próprio Bolsonaro, né? Esse bolsonarismo que coloca essas práticas como uma arma política de enfrentamento a opositores. Então,
Isso tem acontecido, sim, com bastante frequência. Orfei, eu me lembro do Lula fazendo uma separação, uma delimitação, nós e eles, né? Você avalia que o PT também não foi responsável por criar esse divisionismo entre os brasileiros dessa forma tão odienta, assim, com tanto ódio? E o Lula não seria essa pessoa que acabou trazendo isso também para o espaço político? Eu complemento, né? Mas essa questão de colocar assim quem votou no Bolsonaro, quem é Bolsonaro como fascista, isso é uma escolha. Não necessariamente o cara é fascista porque ele vota no Bolsonaro. Não votei em Bolsonaro, mas não vejo dessa forma. Não, correto. Não, acho que é uma pergunta bastante pertinente também. Bom, o PT ele completou 42 anos, né? No último dia 10 de fevereiro. E o PT ele nasce como uma organização dos trabalhadores para os trabalhadores, né? Então ele não é um partido para os trabalhadores, ele é um partido dos trabalhadores. E o próprio fato do PT nascer, e desde que nasceu, eu brinco até que quem vive de anunciar a morte do PT já está empregado há 42 anos, né? Porque essa morte ela é anunciada desde sempre. Agora, Rose, o que eu acho que é importante esse complemento que a Zezé fez, porque é preciso a gente delimitar mesmo as coisas. Uhum. Não é verdade que todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Da mesma forma que não é verdade que todo mundo que vota no Lula é petista. Né? E quando você diz, olha, o PT também pode ter sido responsável por essa polarização toda da sociedade. Eu acho que o nós e eles, ele vem, e o Lula usa muito isso mesmo, nós e eles. Ele vem do sentido de fazer uma luta de classes, né? De delimitar quais são as classes sociais que se representam por um projeto ou por outro no país. Agora, o que eu acho interessante, eu tenho dito muito isso para as pessoas, não dá para a gente imaginar que nesta polarização o Lula é o inverso do Bolsonaro e vice-versa. Porque na nossa avaliação isso não é verdade. Tanto que o Lula estar tão à frente nas pesquisas mostra claramente que setores importantes que votaram no Bolsonaro em 2018 estão votando no Lula ou têm a intenção de votar no Lula agora em 2022. Né? E isso se dá muito porque, de certa forma, o presidente Lula, que fez 2 governos e saiu muito bem avaliado, elegeu a presidenta Dilma, que se reelegeu depois, ainda com essa força do Lula, eu acho que ele se posiciona hoje muito mais para o centro da centro-esquerda do que nessa polarização de extrema esquerda e extrema direita. Existem setores da esquerda que talvez pudessem ser colocados nessa dicotomia máxima, mas eu não acredito que o PT, com as políticas públicas que nós implementamos, com a inclusão social que nós implementamos, tenha responsabilidade direta por essa polarização que nós vivemos. Até porque, se nós partimos desse pressuposto, a gente estaria dizendo, de certa forma, que quem elegeu o Bolsonaro foi o Lula e os erros do PT. Não estou dizendo que o PT não tem erros, né? Acho que nós temos erros, temos problemas, tivemos problemas, mas também acredito que o golpe que a Dilma sofreu se deu muito mais pelos acertos do PT do que pelos erros. Uhum. E nós, naquele momento, embora não aceitássemos o resultado do impeachment por entender que aquilo era criminoso, nós não fizemos um processo revolucionário, um processo de luta direta com a sociedade, de atacar as pessoas, até porque essa não é a nossa forma de fazer política. Né? Nós acreditamos na democracia, no debate de ideias de forma livre e entendemos que esse sempre foi e sempre será o melhor caminho para encontrar as soluções que a gente precisa. Para o nosso país, que não são poucas. São 10h45, nós estamos entrevistando o Carlos Orfei, que é presidente do PT, Zezé. Então, ontem, eu falava com uma pessoa competista, não é daqui, e em relação a essas pesquisas que a gente tem visto, essas últimas pesquisas, que o Lula apresenta queda, né? E eu brincava com ele, falava, ó, tá lá dentro vocês, né? Ele falou, olha, esse é um discurso que a gente está abolindo.
Não estamos. A gente tem que brigar muito no primeiro turno e vai brigar demais no segundo turno. É essa certeza de que a gente está lá na ponta que está levando a gente para o buraco já. Como é que você avalia isso? Eu concordo plenamente. Não acho que existe vitória consolidada. Não acredito em um processo eleitoral simples. Eu acho que nós vamos viver nos próximos meses e no processo eleitoral, com destaque para o dia 7 de setembro de 2022, que inclusive é o bicentenário da independência. Eu acho que nós vamos viver um processo eleitoral muito truncado, muito violento, muito perigoso, inclusive. E porque isso tem sido anunciado, né? Eu acho que quando o Bolsonaro fala perigoso, começa... Você se refere a quê quando você fala perigoso? Eu me insiro à questão de violência física mesmo. Eu acho que em ok. 2014 nós tivemos quando o Aécio questiona o resultado das urnas, eu acho que ele abre uma caixa de Pandora no Brasil que libera todas essas possibilidades de questionar o processo eleitoral. E quando o bolsonarismo bate na tecla de que nós precisamos do voto impresso, porque nós precisamos de urnas auditáveis, porque as nossas urnas não são seguras, eles já começam a se preparar para construir um discurso de que o resultado que sairá das urnas no dia 2 de outubro, ele não é real. Ele é um resultado manipulado. Fraudado. Então, eles mesmos ameaçam, e o dia 7 de setembro do ano passado, é por isso que eu citei o 7 de setembro de próximo, vai estar muito próximo do processo eleitoral. Então, eu acredito que é um dia, principalmente de muita mobilização desse bolsonarismo, que nós podemos ver cenas nesse processo eleitoral que a gente não está acostumado, infelizmente, a ver aqui no Brasil. Eu espero que eu esteja errado, que essas pessoas acordem para o processo democrático e entendam como é que ele funciona. Todos nós esperamos. E acordem. E essa coisa do já ganhou, vocês não querem ficar em cima disso não, né? Meu amigo falou de jeito, para com isso. Falei, Não, nós não temos esse perfil, nunca tivemos. Porque havia esse perfil, havia essa fala toda com esse mesmo amigo. Ah, nós já estamos lá, não sei o quê, você viu, vai ser uma lavada, né? Aí agora, não vem com essa. Pode parar de falar isso. Aí eu tenho uma pergunta, Rose. Eu queria falar sobre a questão da dupla Lula e Alckmin. Né? Assim, eu, sinceramente, achei uma jogada de mestre e acho que o Lula, nessas coisas de compor assim, ele tem uma visão excepcional. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei do Alckmin, eu gostei dos governos Alckmin. E assim, com toda pessoa, todo petista com o qual eu falava, olhava para mim com um nojo, sabe? Um nojo. PSDB, Alckmin, né? Um discurso assim, como se o cara fosse um esgoto, não sei o quê. Como é que vocês estão fazendo agora? Porque nenhum petista tolerava ninguém do PSDB. Se colocar como um PSDBista para um petista, era como se você fosse um corrupto, um preconceituoso, racista, fascista, o diabo a quatro. Como é que está agora isso? Não, interessantíssima essa pergunta também. É um debate que ele começa de fora para dentro do PT, na verdade. Porque, assim, nem a candidatura do presidente Lula ainda nós confirmamos no encontro de tática. Nós ainda não definimos uma política, um arco de alianças ainda internamente dentro do PT. E tem muita especulação sobre vice do Lula, né? Já surgiram mais de 20 nomes possíveis para ser pretensos vices do presidente Lula. É claro que nós tivemos uma polarização muito grande e por muito tempo com o PSDB, e eu acho que é muito factível o que a Zezé traz, porque a gente falava há pouco de que o processo está mudando,
né? E eu citei o Aécio lá atrás. Os embates que nós tivemos com o PSDB, eles eram embates políticos, né? Claro que era esta polarização, e aí eu concordo, talvez nós fôssemos o inverso, o sinal inverso ali entre PT e PSDB, mas essa questão do Alckmin, claro, ela causa um frisson muito grande na militância, mas para além dessa questão do Alckmin, ainda também tem a questão da federação, né, que vem sendo discutida entre os partidos, no caso entre o PT, o PSB, o PCdoB e o PV, e existem outros debates, outros diálogos acontecendo, inclusive com o PSOL, com a Rede, com outros partidos, que precedem essa questão da indicação do vice. Então, é um debate difícil, a nossa militância tem debatido com bastante força isso, mas ele é um debate que parte muito mais até da imprensa para dentro do PT do que do PT para fora. Porque internamente, oficialmente, nós ainda nem startamos esse processo de debate sobre política de alianças e sobre a questão de vice. Mas, Orfeu, mas estar num palanque junto com o Alckmin é constrangedor para vocês? E principalmente para o PT de Campinas, porque o PT de Campinas sempre foi um partido, sempre foi um grupo, vou dizer assim, né, que se diferencia dos demais petistas de outros locais. Você se lembra quando o PT de Campinas escolheu aqui o nome do Suplicy para ser candidato ao invés do Lula? Lembra disso? Acho que foi... Quando que foi? Foi 89, Zezé? Não lembro. Eu não me lembro. Você quer me ferrar, né? Você está com ódio de mim. 2002, né? Foi 2002, exatamente. Então, como que você seria constrangedor ter o Alckmin no palanque, ou vocês já superaram isso e vocês avaliam mais que o importante é fazer uma ampla aliança para poder governar o país? Rose, eu acho que antes da gente até falar em governabilidade, eu acho que é muito importante, a gente precisa falar, e aí eu volto naquele ponto do já ganhou. A gente tem que refutar essa tese do já ganhou exatamente por isso. Nós não temos condições de sozinhos chegarmos à presidência da República. Acho que o presidente Lula ele tem demonstrado publicamente muita simpatia pelo nome do Alckmin como vice, e claro que causa um constrangimento na militância, porque são construções, consensos progressivos que precisam ser construídos. Mas, além de garantir a governabilidade, nós precisamos primeiro garantir o processo eleitoral limpo, o processo eleitoral que aconteça de forma democrática. A gente tem que garantir que o resultado que for proclamado seja respeitado, e a gente tem que garantir a posse, né? E, para isso, o PT tem feito esse esforço muito grande no sentido de construir alianças o mais amplas possíveis para que a gente possa ter garantida esse processo todo, né? Que não dá nem para falar hoje só em governo, mas temos que pensar em ganhar a eleição, chegar no segundo turno bem, se não for para ganhar no primeiro turno, e acontecendo isso, a gente garantir a posse do presidente, poder depois, enfim, garantir a governabilidade. E para isso são necessárias alianças, que não são fáceis de ser construídas, nunca foram fáceis de ser construídas por PT, porque nós temos um programa, né, que não pode ser rebaixado em hipótese alguma. E então, acho que quando vocês falam de constrangimento, está muito relacionado a essa questão de programa. Nós sempre tivemos um programa que era o inverso do programa do PSDB, principalmente aqui para o Estado. Mas uma outra questão que é importante nesse quesito, nós também estamos falando que o companheiro Haddad, ele está em primeiro nas pesquisas e muito bem pontuado. E nós do PT, há muito tempo, para não dizer nunca, tivemos uma candidatura com tantas condições de fazer a disputa e de ganhar o governo do Estado de São Paulo. E para isso as alianças elas não são nem necessárias, elas são cruciais, né? Então, mas também cada coisa, eu acho que esse momento, né? É um momento rico de debate interno que nós vamos passar, que nós vamos precisar acumular muito no sentido de programa, porque nós somos democráticos e eu acho que através de programa, através de debate político, a gente consegue acertar as nossas diferenças aí.
Olha, nós estamos entrevistando o presidente do PT, o Carlos Orfei, são 10h56. Eu tenho alguns ouvintes aqui, alguns eu vou precisar falar e aí você pode responder, né? Mas o primeiro deles é o Digão Selim. Ele diz assim: por estar na região central da cidade, a sede do PT não pode ser invadida por usuários de entorpecentes em situação de rua, uma atitude que vem se tornando rotina na região central. Existem fortes indícios de atentado político ou ideológico? O presidente do PT não está sendo precipitado em apontar bolsonaristas? E aí, Orfei, ele fala assim, ó, e aproveitando que é o Orfei, ele não pode me ajudar na desfiliação, é muito burocrático o processo. Aí tem mais um ouvinte nosso aqui, que é o Edmilson, que ele vai mais ou menos nessa linha, dizendo que ele não vê como um ataque a sede do PT por uma questão política, mas ele acha que é mais uma questão de crime mesmo, Segurança de pública. segurança pública. Você quer responder, Orfei? Respondo, com certeza. Não, primeiro pro Selim aí, é muito fácil, Selim. Só manda um e-mail, me chama no WhatsApp aí que a gente faz o possível para fazer a desfiliação. É muito tranquilo quanto a isso. Assim, eu não estou me precipitando aqui de indicar que foram bolsonaristas que invadiram a sede. Né? Eu não disse isso em nenhum momento. Pode ser, sim, um problema específico de segurança pública. Mas, assim, eu estou falando como quem encontrou o espaço, como quem conhece o espaço, como quem sabe as coisas que tem ali dentro e como alguém que sabe como as coisas que estavam ali dentro foram encontradas. Por exemplo, é muito difícil você imaginar que um elemento entre em um espaço para roubar, encontre coisas de valor, como, por exemplo, computador, como, por exemplo, impressora. Eu vou dar um exemplo muito prático, um bebedouro. Muito roubo tem acontecido no centro, eu moro aqui também na região do centro, na Barão de Jaguara, inclusive, e essa criminalidade está muito acentuada. Mas as pessoas, elas entram para roubar galão de água, para roubar coisas assim que sejam fáceis de vender. É impossível você imaginar que alguém destrua um fogão, que alguém destrua bebedouros, que alguém destrua móveis sem motivação específica. Então, existe um ódio na invasão que aconteceu ali naquela sede que nos leva a acreditar, além de outros elementos que, claro, estão sendo entregues para a polícia e que vai depender de investigação, que refutam um pouco essa tese de um simples furto, de uma simples invasão com a intenção de roubar alguma coisa. Olha, e aí eu tenho vários ouvintes aqui, que alguns eu nem vou ler, porque são bem agressivas as mensagens, mas algumas dizem que o Lula, apesar de estar em primeiro lugar nas pesquisas, não tem condições de sair às ruas. Outros dizem que o PT ele acaba apoiando algumas manifestações culturais que eles não avaliam que sejam culturais, como alguém defecando na rua, profanando Cristo, se masturbando em crucifixo e faz uma série de críticas. Como que você vê essa população, Orfei, que atrela o PT a esse tipo de comportamento? Eu acho que existe, assim, bom, primeiro essa questão de masturbação em crucifixo, mamadeira de piroca, esse tipo de coisa, gente, assim, não dá nem para discutir, porque, assim, é óbvio que isso não tem nada a ver com a gente, isso são fake news, coisas que acontecem, e existem grupos radicalizados, tanto para a esquerda quanto para a direita, e que não são ações do PT, né? A verdade é que o PT governou esse país por muito tempo, e governou para todos e todas e todes, sem exceção, e nunca fizemos nenhum tipo de discriminação, seja por etnia, seja por questões religiosas, e sempre entendemos que a oposição às ideias, elas são muito saudáveis. Então, nós nunca tivemos problema com isso. Claro que essa radicalidade dos tempos modernos, elas trazem muitas mentiras para ambos os lados, né? Também existem fake news de todos os lados. Mas, assim, essa agressividade
essas coisas todas, esses ataques que nós sofremos por essas pautas mais de costume, vamos dizer assim, eu acho que esse debate ele é muito rebaixado e ele é feito de uma forma muito baixa exatamente para capturar setores da sociedade com menos ou mais esclarecimentos assim que acabam caindo, né, nessas bolhas específicas de disputas políticas aí. Bom, mas isso não tem relação nenhuma com o PT, em hipótese alguma. Bom, temos aqui o Tandy Negrão dizendo que ele gostaria de falar para você que agosto, setembro e outubro ele vai estar disposto a sair para as ruas para poder trabalhar, para poder eleger o Lula presidente, para poder contrabalancear aí esses outros ouvintes que falaram sobre o Lula. Enfim, o Carlos, eu quero agradecer você por estar conosco, foi um prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes, quando tiver alguma coisa muito interessante. Muito provavelmente nós vamos conversar bastante esse ano, já que é um ano de eleições, viu? Muito obrigada pela tua presença no Bastidores. Rose, Zezé, eu que agradeço. Agradeço a todos os ouvintes aí. Estarei sempre à disposição para falar com vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e todas. Um abraço, obrigada. Obrigada. Bom, gente, e nós, são 11